Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta da imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje, a Aine fala sobre violência e abuso sexual contra crianças. Bom dia, Aine. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian e todos os ouvintes. Aine, tema pesado hoje, hein? Muito difícil, mas muito necessário. Então, eu começo apresentando para os ouvintes uma personagem que é a Luciana Temer. Luciana Temer é uma professora da PUC São Paulo e também filha do ex-presidente Michel Temer. Recentemente, ela criou nas plataformas digitais um movimento, uma hashtag chamada Você Sabe. Ela contou no início dos trabalhos que aos 27 anos, durante um assalto, ela foi estuprada. A partir daí, ela fomentou uma passeata virtual de pessoas, grande maioria mulheres, que gravam depoimentos falando sobre abusos e violências sexuais. E o ouvinte deve estar me perguntando, mas a gente não está falando de crianças? Sim, a tese da Luciana Temer, que tem surtido efeito, é que se nós adultos temos muita dificuldade em assumir que no passado fomos violentados e temos mais dificuldade ainda de verbalizar esse problema, para a criança isso é quase impossível. Por isso, a necessidade dos adultos, da família, da sociedade, assumir a defesa dessas crianças, porque, infelizmente, o Brasil é o segundo país do mundo onde as crianças são mais violentadas sexualmente. Eu estou falando de crianças ricas e de crianças pobres, eu estou falando de crianças de todas as religiões, de todas as etnias, de todas... Enquanto nós estamos conversando aqui no rádio, tem uma criança sendo abusada e violentada sexualmente. Essas crianças sofrem esse tipo de violência, na grande maioria das vezes, dentro de casa. Por pais, padrastos, irmãos, meio-irmãos, tios, padrinhos, avós. Eu falo muito de homens porque na contextualização dos fatos, as mulheres, mais de quase 98% dos casos, relatam abusos contra mulheres. Homens também são violentados, mas numa quantidade muito menor. Esses homens são conhecidos da família. Esses homens, esses violentadores, homens ou mulheres, eles fazem parte do grupo familiar. Por isso, a criança que está num ambiente que deveria ser seguro e que mantém alguma relação afetiva com o abusador, não consegue entender o que está acontecendo com ela. Ela não é capaz de verbalizar. Por isso é que os adultos têm que ficar atentos. Então, quando uma criança não gosta, quando determinada pessoa chega em casa, quando essa criança não gosta nem de cumprimentar essa pessoa, quando ela se afasta, quando essa criança, esse adolescente muda de comportamento na presença dessa pessoa, desse indivíduo, quando a criança começa a ficar nervosa, a ir mal na escola, a querer ficar sozinha, esses são sinais muito claros de que ela está passando por um processo que ela não consegue entender e ela precisa da ajuda de adultos. São os adultos que precisam se aproximar dela e perguntar o que está acontecendo. Se tem alguém tocando nas partes íntimas dela, se tem alguém a obrigando a fazer coisas que ela não se sente confortável, que ela entende que não é legal ou que provoque algum tipo de dor. Pode parecer uma conversa difícil, mas ela é tão difícil quanto necessária. Porque essa criança, esse adolescente violentado, ele cresce com problemas
muito graves. Ele cresce sendo incapaz de ser feliz, porque ele não entende a violência que está acontecendo com ele, e depois ele passa por um julgamento moral. Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai entendendo que a sociedade recrimina aqueles atos, e ele passa a se sentir culpado de uma coisa que, na verdade, ele é vítima. Ele, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele é vítima. Então, a minha fala aqui hoje pretende deixar em alerta todos os adultos de uma família que tenham em casa crianças e adolescentes que estão mostrando um comportamento que não tinham antes. Isso pode ser um indício, não é que é, mas pode ser um indício de violência sexual. E a violência sexual, ela se estende aí às mais várias situações, né? Esses pais, esses avós, esses familiares, esses tios, esses padrinhos precisam alertar a família para cuidar desse indivíduo. Então, quando eu penso que em questão de minutos, várias crianças brasileiras passam por essa violência, eu entendo que é a sociedade que precisa reagir. E na maioria das vezes, esse tipo de violência fica escondido debaixo dos tapetes, ou numa gíria mais recente, né? A família passa pano porque o violentador é da família. Esse violentador, que deveria ser denunciado, que deveria ser entregue para a justiça, que deveria ser penalizado, muitas vezes acaba, aspas, perdoado dentro da família, porque a família não quer se expor. Se for uma família com alguma condição financeira ou algum status social, isso piora, né? A família não quer levar para a sociedade um problema que, claro, vai conturbar a família. Mas essa criança, então, é violentada 2 vezes, fisicamente e psicologicamente, porque ela não tem o apoio de quem ela deveria ter. Os casos, quando a família não percebe, chegam na escola. Então, vocês viram recentemente uma criança que entregou para a professora um bilhete pedindo ajuda porque estava sendo abusada pelo pai. E muitas vezes essas crianças só sabem que estão sendo abusadas porque numa aula de biologia ela entendeu porque o professor disse que aquela região do corpo é uma região íntima que não deve ser tocada, manuseada por ninguém, a não ser por ela, numa higiene pessoal. Então, a escola é agora um outro elemento importante. Por quê? Porque ela tem a obrigação de informar os gestores que cuidam dessa rede de proteção das crianças a proteger aquela criança. Então, meu alerta, famílias, prestem atenção nas suas crianças e nos seus adolescentes. Família, não deixem os seus filhos com pessoas que eles demonstram ficar desconfortáveis. Parece uma obrigação social, né? O pai diz, abraça fulano, beija fulano. E muitas vezes aquela criança não quer. Ela não quer porque ela está dizendo alguma coisa. E é isso que a gente precisa aprender a ler e ouvir nas crianças. Eu gostaria de somar aí uma informação, Aine, que atualmente é aceita, na verdade, eu digo atualmente, mas já faz um tempo, que a psicologia desenvolveu o conceito da síndrome do segredo, que é justamente quando a criança, ela, não apenas a criança, né, o ser humano de forma geral, ele não quer expor uma situação justamente por se achar culpado ou ter medo de ser castigado, desacreditado, não protegido. Então isso faz com que a pessoa simplesmente não fale. No caso de criança, elas são as maiores atingidas por questões óbvias pela síndrome do segredo. Às vezes até sabem do desconforto, mas têm vergonha de falar porque podem não se sentir acolhidas. Olha a que ponto chega essa situação. É a teoria da Luciana Temer. Essa é a teoria da professora da PUC. Se nós adultos temos essa dificuldade
de entender que sofremos violência sexual, no caso aqui, em algum momento da vida, e temos dificuldade de expor, imagina uma criança. Então, o trabalho é eu, adulto, assumindo essa violência, verbalizando essa violência e não tendo medo e nem vergonha de perguntar para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu aluno, o que está motivando aquela mudança de comportamento. E eu estou lendo um livro... Perdão, Aine, pode continuar. Por que ele está triste? Por que ele está agressivo? Por que ele está sozinho no quarto? Não abandonar. Pode falar. E eu estou lendo um livro, né, da Conceição Evaristo. E tem um conto que fala sobre isso, né? Uma mulher, ela começa a namorar um homem que já tem 2 filhas. Eles se amigam, vai para a casa dela. E ela já tem também uma filha de outro casamento. A menininha de 8 anos que vem com ele, ela sempre olha para baixo, ela pouco conversa. Quando senta na mesa e ele ela não olha para ninguém. E é uma criança que tem vários pesadelos, sempre acorda gritando à noite, chorando. Mas só que num belo dia, um péssimo dia, não é um belo, né? Ele chega, eu não lembro se ele estava bêbado, alguma coisa, e ele não resiste, ele não consegue segurar. E aí ele vai para o quarto da menininha. E aí ela grita, né? E aí a mulher vem e ele está abusando dela. Quer dizer, o que aconteceu lá atrás, né, com essa criança? E ela fala que no final, né, ela cresce, ela pega a menina para adotar, o cara vai preso e tal, e a menina cresce com uma característica de ser cuidadora. Ela quer cuidar de todo mundo, ela pergunta, você está bem? Você está tudo bem? Ela quer que falem para ela se está todo mundo bem. Porque ela nem sabia falar, né? Como falar. Eu acho que é uma coisa muito importante que não foi dita por mim e eu preciso reforçar. Essas pessoas que abusam, crianças e adolescentes, são pessoas doentes. Elas precisam ser afastadas do convívio familiar. Essas pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes, elas cometem crimes. Elas são criminosas. Elas não podem ser mantidas no mesmo ambiente. Então, a denúncia e o julgamento pela justiça é uma necessidade para salvar outras crianças e outros adolescentes, porque eles não param numa pessoa. E para denunciar tem o Disque 100, né, gente? Qualquer coisa, observou, né? Disque 100. Nós temos uma rede de apoio que funciona. Desde as polícias até os conselhos tutelares, nós temos uma rede que funciona. A sociedade é que precisa aprender a não esconder crimes debaixo do tapete, a não preservar o criminoso e deixar essa criança e esse adolescente em sofrimento. O que a gente está fazendo, quando a gente não denuncia o abuso sexual, é condenando um inocente ao sofrimento. Ninguém gostaria de ver isso acontecer na própria casa. Não pode desejar. Não é aquela coisa, este problema não é meu, não vou meter a minha colher. Não, este problema é da sociedade. Não é possível dormir tranquilo quando você tem uma criança ou um adolescente em sofrimento. Não é possível. Muito obrigado pela reflexão. A gente vai sugerir, inclusive, ao Rui Matheus Joaquim, psicólogo colunista de sexta-feira, que aborde aí a síndrome do segredo, tá bom? Muito bom. Obrigada, gente. Boa semana. A gente que agradece. Até mais. Beijo, Aine.